o assunto em pauta é a respeito do mês que vai se iniciar agora domingo, dia 30. E não somente o mês, mas também o ano. Nós nos movemos nos tempos e estações do Eterno. Para quem ainda não conhece, para quem ainda não tomou contato ainda com isso, não se preocupe, não é nada complicado. A gente vai procurar também explicar conforme a gente também não está assim num nível tão aprofundado, a gente está também aprendendo junto com vocês, certo? É conhecido esse mês como Aviv ou Abib, tem gente que fala Abib, tá? Ou Nissan. O Salmo 104, 19 diz assim: Ele designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Então, o calendário que Deus nos deixou, né, é um calendário lunisolar. Conforme esse salmo mesmo, ele coloca ali, designou a lua para as estações e o sol conhece o seu ocaso. E por isso que ele se chama lunisolar. O início do ano religioso, segundo a Bíblia, começa na primavera. Aí você vai se perguntar, mas como assim, né? Nós ainda estamos no verão. Não, mas nós não nos movemos por esse calendário ocidental. O calendário é oriental, é baseado lá onde está Israel. Não é nada com relação a nós aqui. Então, esse ano ele é estipulado quando a cevada está pronta para ser colhida em Israel. Portanto, nossos olhos miram para o Oriente e não para onde estamos, o Ocidente. Geralmente acontece esse tempo entre março e abril. É interessante que o Oriente, né, ele é o leste, e em hebraico a palavra é Keden. Os estudiosos, né, dizem que o jardim do Éden, né, a palavra também diz que estava localizado a leste. Então, nós viemos de lá e para lá nós vamos retornar. Então, essa é a nossa Techuvá. A nossa origem é o Jardim do Éden e para lá nós retornaremos. Entenda, né? Isso como a nossa pré-existência, para quem crê na pré-existência, né? Então, nós viemos de lá e para lá nós retornaremos. Em Israel, eles possuem 2 calendários, que é o religioso, que é determinado pelo mês de Aviv, e o civil, que ele começa lá no mês de Tishrei, que é o 7º mês, lá em setembro, em torno de setembro, outubro. No livro de Êxodo, no capítulo 12, do 1 ao 2, diz assim: No Egito, o Senhor falou com Moisés e Arão e disse-lhes: Esse mês, Aviv, será o vosso mês mais importante e o primeiro dos meses do ano. Então, por exemplo, nesse calendário gregoriano que a gente se baseia para tudo nesse mundo onde vivemos, né? Existe aqui, finaliza o mês de dezembro, eles consideram um novo ano, janeiro. Mas tudo isso é baseado em entidades, em deuses. Por exemplo, janeiro vem do deus Janus, né? É um deus que tem uma cabeça, 2 cabeças, uma virada para lá e outra para lá, né? Então, no calendário pagão, sempre vai ter uma referência a ídolos, certo? O Rosh Hodesh, que em hebraico significa Rosh é cabeça e Hodesh é mês, começa sempre na lua nova. Então, a gente diz que o primeiro dia de cada mês se chama a cabeça do mês, ok? E isso é determinado pela lua nova. Conforme você verificar por observação dos olhos, né, se você ficar cuidando a lua, ou por meio de aparelhos de observação, a lua, ela vai ficar 100% nova, ou seja, não vai enxergar a lua, né, é escuridão. Um dia somente. Se você baixar um aplicativo de lua, que ele dá o percentual de
luminosidade, você vai ver que às vezes não dá nem 24 horas. Às vezes é menos de 24 horas o tempo que a Lua está 100% escura. Quando aparece o primeiro risco de luminosidade, já é considerado como Lua crescente. Então, a gente aprendeu que existem 4 semanas no mês e cada semana é uma lua. Pelo menos eu aprendi dessa forma. Então, seria lua nova uma semana, lua crescente uma semana, lua cheia uma semana e lua minguante uma semana. Só que a realidade é outra. É um dia de lua nova, aí vai dar 2 semanas praticamente de lua crescente, um dia de lua cheia, que também é o mesmo caso da lua nova, a lua cheia ela fica 100% cheia em 24 horas, ou menos até. E depois a gente tem mais 2 semanas de lua minguante, ok? Os judeus e os muçulmanos consideram o primeiro risco da lua crescente como cabeça do mês. Aqui no Libertos por Cristo e no meu canal que eu tenho em Tempos de Angústia, vamos falar de esperança, eu me baseio o calendário pela lua 100% escura, ok? Mas assim, ó, isso não é motivo de divisão, isso não é motivo de briga, porque isso não é o que vai definir a nossa salvação. Eu vejo gente brigando, eu vejo gente se separando, eu vejo muita contenda com relação a isso, mas isso não é o que vai nos trazer salvação, tá? Então, isso aqui é só uma direção que a gente tem para procurar seguir, né, o calendário lunisolar. Então, eu coloquei aqui um esboço aí das luas, por exemplo, que está sendo este mês, tá? A gente vê aqui, então, no dia 30, não sei se está mais para baixo, para cima. Aqui, tá, 30 aqui, tô enxergando. Uhum. Ali ele dá como 29 a nova, só que eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós temos que observar o horário que essa lua ela nasce, tá? Hoje dificilmente a gente consegue fazer isso com observação visual, porque às vezes está nublado, às vezes está com a localização que você está, você não acha a lua. Então hoje, basicamente, a gente se move pelos aplicativos de lua, né? Então, no caso aqui que eu olhei, dia 29, a lua vai nascer depois que o sol já nasceu. Aí não é contado, tá? A lua não pode, você não pode guardar aquele dia, porque se o sol nasceu, a lua vai ser nova depois? Não, ela tem que, você daí deixa para o outro dia para guardar, que é o caso do dia 30, certo? No dia 30, então, nós vamos ter aí, desde o pôr do sol, uma lua nova, certo? Isso é só para vocês terem noção, tá? Não é uma aula sobre o calendário lunisolar. Eu tenho um vídeo onde eu explico muito, muito, muito todos os detalhes com embasamento de versículos da palavra, para vocês entenderem bem o calendário lunisolar. O primeiro mês, então, do calendário judaico-religioso, Nissan, Aviv, ele começa com 30 dias. E depois ele vai intercalar 30, 29, 30, 29. Então, o início do ano hebraico, o mês de Aviv, ele tem 30 dias. Ele começa, então, na lua nova, como nós já falamos, na época que a cevada está madura em Israel, que lá é primavera. O calendário judaico é lunisolar, com meses lunares que começam na lua nova e anos trópicos que seguem as estações. Em anos bissextos é adicionado um mês inteiro, chamado de intercalar, tem outro mês de Adar. Então, quando tem um 13º mês, vai ter o Adar 1 e o Adar 2, né? Que é, no caso, quando eles contam por esses nomes. Mas depois, mais para frente, eu já coloco ali que na Bíblia,
que relata mesmo o nome de mês, é esse mês aqui de Aviv. Você não vai ver depois nome de meses. Então, é o segundo mês, é o terceiro mês, é o quarto mês, é o quinto mês. E quando tem um mês adicional, a gente chama de 13º mês, tá? Os meses, então, começam e terminam em um dia especial conhecido como Rosh Chodesh, que é a cabeça do mês. Na Bíblia, eles falavam que eles comemoravam como a festa da lua nova. Lá no vídeo que eu tenho no canal Em Tempos de Angústia, eu coloco lá um embasamento bíblico sobre isso. O nome Nissan, como nós já falamos, tem origem babilônica. Na Torá, o nome do mês é Aviv. O único mês, então, que tem esse nome, já falei aqui, os demais é com numerais, certo? Os nomes que vemos no calendário judeu, então, são babilônicos, inclusive o quarto mês judaico, ele se chama Tammuz. Eu fiz questão de botar aqui a passagem bíblica onde fala, Ezequiel 8,14, onde o Ezequiel, né, Deus mostra, dá a visão para ele, leva ele até o templo, e ele vê mulheres assentadas chorando a Tammuz, que é uma entidade, né? Que é um demônio, certo? Como sabemos, o inimigo, Satanás, perverte todas as coisas do eterno. Ele perverteu, adulterou o calendário, certo? Então, tudo, ele conhece todas as coisas do Pai. Ele conhece tudo, ele participou do reino celestial, quando era Lúcifer. Então, ele conhece muito, ele conhece as Sagradas Escrituras, ele conhece tudo. Mas o que ele faz? Ele torce aquilo que é certo, ele faz do jeito dele para levar as pessoas para um caminho errado. Então, ele colocou feriados pagãos, e aí a gente vê, por exemplo, agora, nesse mês, nós temos a Páscoa pagã, aí você vê que tem o coelho da Páscoa, que, se você for analisar à luz das Escrituras, não existe coelho, existe um cordeiro, né? E este coelho, ele tem a ver com a deusa Ishtar, que ele simboliza um ovo, um renascimento dessa deusa. Entende como que ele consegue colocar todas essas distorções? E, infelizmente, contaminou. Hoje, se você perguntar para uma criança aí de uma pré-escola ou de um primário, perguntar o que é a Páscoa, eles vão dizer, é o coelho, é os ovos de chocolate. Eles não têm mais esta ministração, porque nem os pais tiveram. Então, já é uma situação que, infelizmente, a palavra de Deus se apagando nas famílias. Então, ele fez esses feriados pagãos para apagar as festas do Criador. Quando escolhemos continuar guardando festas pagãs, prestem atenção nisso. Tem gente que diz, ai, nada a ver. Isso aí nada a ver, ai, Deus sabe que meu coração não está nisso. Isso é uma armadilha, tá? Isso é aquela ratoeira para pegar o rato. Então, quando nós acabamos, né, escolhendo guardar estas festas pagãs, ao invés de nos conectarmos ao calendário do Eterno, nós estamos numa atitude de rebelião. Tá? Porque as festas do Criador, que no hebraico se chama Moed, e no plural é Moedim, elas são um estatuto perpétuo. O que quer dizer isso? Para todo sempre. Ela não expirou, ela não caducou. Infelizmente, o sistema religioso tradicional, que eles, né, entendem que a Torá caducou, né? Que eles entendem aquela questão quando diz o fim da lei é Cristo. Né? Eles entendem que este fim é de término, mas é de finalidade. Então, Cristo é a finalidade da Torá, é o alvo da Torá. Então, nós temos uma atitude de rebelião e nossa vida ficará totalmente desajustada do relógio estipulado pelo Criador.
Porém, quando nos alinhamos aos tempos e estações, estamos automaticamente alinhando nossas vidas e propósitos aos propósitos de Deus. Entenderam isso? Então, na primavera, nós temos as 4 primeiras festas. Eu coloquei aí a figura da Menorá. Na live passada, nós já vimos, né? Nós já vimos que os 7 Espíritos de Deus representados na Menorá, se a gente for ver, tudo representa a Menorá, tudo. Então, aqui a gente vê os 7 braços da Menorá, e aqui Pêssar, né, que é Páscoa, os ázimos, as primícias, Pentecostes, esse tempo profético já aconteceu, tá? Porque foram cumpridas por Cristo quando ele veio à Terra e morreu aqui. Então, metade, né, aqui, dessas festas aqui já foram cumpridas, ok? No outono, que vai cair lá no mês de final de setembro, outubro, nós temos as outras 3 festas, que é Yom Teruah, que é conhecido como a festa das trombetas, Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, e Tabernáculo, que é Sukkot. Essas 3 ainda não aconteceram dentro do âmbito profético, pois estão relacionadas à segunda vinda de Cristo. Eu coloquei aqui uma frase: nos movemos nos tempos e estações, e conhecer esses movimentos é uma espécie de profilaxia contra as astutas ciladas do inimigo. Então, nós conhecendo, né, estudando os tempos e estações, é isso que nós estamos fazendo hoje, nós vamos entender o que no nível profético, né, no mundo espiritual vai acontecer nesse tempo. A gente já consegue se preparar, tá? É como aquela vitamina que você toma para não pegar uma gripe, ok? Então, a gente já sabe como que o inimigo age, porque o inimigo, ele como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra, mas ele não muda muito nas suas estratégias, tá? Ele é meio bitolado assim. Então, graças a Deus, né, que a gente consegue, então, saber quais são, do jeito que ele age em cada estação, em cada mês específico, e nós conseguimos, então, usar as armas necessárias, as armaduras necessárias e atuar da forma, obviamente, sempre dentro de princípios bíblicos. Então, vamos ver algumas particularidades referentes ao mês de Aviv. Começar por Aviv tem um sentido tremendo para nós. Em Aviv acontece a morte de Cristo. 14º dia de Aviv, então, né, acontece a morte de Cristo. Antes dele ressuscitar, ele desce ao abismo, ao inferno, e retira do diabo as chaves da morte e do inferno, tá? Isso está lá em Apocalipse 1:18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Para que serve essas chaves? Lá em Isaías 61 a gente vê que ele diz: Deus me ungiu para tirar os prisioneiros das prisões, para libertar os cativos, tá? E essas chaves justamente essas que abrem as prisões. Ele precisava fazer isso. Ele precisava retirar das mãos do diabo essas chaves. E depois ele ressuscita. Isso é uma confusão muito grande, essas datações, quando no calendário pagão gregoriano, tá? Porque eles dizem que ele morreu numa sexta-feira, né? A Igreja Católica, os evangélicos, eles entendem que na sexta-feira santa Cristo morre e ressuscita no domingo.
Outros, já mais para o lado judaico, judaico-messiânico, né? Porque os judeus não creem em Cristo. Eles entendem que ele morreu numa quinta-feira e ressuscitou no Shabat. Mas, pelo calendário lunisolar, não existe uma marcação fixa de dias da semana como a gente tem aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então é variável conforme os anos. As festas não variam porque é fixo, é no 14º dia de Aviv. Entendem isso? Não há variação. Mas quando em comparação com o calendário gregoriano, esse gregoriano, ele vai mudar, tá? Então, há uma confusão, mas no calendário lunisolar não há confusão. Então, ele morre no 14º dia e no 16º dia é primícias, tá? Se você for lá ler nas Sagradas Escrituras, 16º dia é primícias, está em Levítico capítulo 23, podem ir lá com os próprios olhos e lerem, certo? Olha o versículo que está em 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Então, ele ressuscita no 16º dia, que é primícias. Ok? Deixa eu só colocar mais uma coisa. A partir do 16º dia, que nós vamos ter agora, começando no domingo, que é Rosh Chodesh, primeiro dia, no 16º dia, também começa a contagem do Homer. O que é essa contagem do Homer? O Homer é uma contagem para a festa de Shavuot, ou festa das semanas. Então, se conta 7 semanas inteiras, isso dá muito certo no calendário lunisolar, não é semana quebrada, é semana inteira, então dá 49 dias, o 50º dia é Shavuot, certo? Então dá bem certinho essa contagem. A mensagem para nós é: comece o ano sempre com os olhos voltados para Cristo. Por que Deus orientou a começar o ano neste mês? A gente sabe que o povo saiu, né, da sua escravidão lá no Egito esse mês. Esse mês foi estipulado para a saída deles rumo à Terra Prometida, ok? Colocar o sangue nos umbrais das portas. Tudo isso remete a Cristo. Então, primavera vem de primeira também, né? De primeira, certo? Então, nós temos que olhar, primeiro mês, nós já vemos o quê? O que já vem na nossa mente? Cristo sendo morto, mas ressuscitando por nós, né? Então, a gente já segue o ano nisso. Sempre os olhos voltados para Cristo. Eu coloquei aqui, a mensagem para nós é: comece o ano sempre com os olhos voltados para Cristo. Há uma expressão popular que diz: comece com o pé direito, né? A gente ouve muito isso. O nosso pé direito é Cristo. Nós não nos movemos por, como é que se diz? Simpatias ou coisa assim, não. Nós não nos movemos por esse tipo de coisa, por magias, por feitiçarias, não. Nós nos movemos por Cristo. Então, por isso que nós temos que começar esse ano com os nossos olhos voltados para Cristo. A vida é feita de ciclos, né? Totalmente. Os ciclos, quando alinhados ao Altíssimo, são ciclos de renovação em crescimento espiritual. Porém, os ciclos desalinhados, quando você escolhe, eu vou continuar seguindo as festas pagãs, eu não creio nesse negócio de relógio do Senhor, eu não creio em tempos e estações, tudo bem, a vida é feita de escolhas, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas saiba de uma coisa, você está fora do relógio do Criador, os teus ciclos totalmente desalinhados.
Quando estamos fora dos desígnios do Pai, a nossa vida se torna o Ouroboros, que é aquela cobra que come o próprio rabo. É uma repetição. E geralmente não é uma repetição de coisas boas, né? É uma crise financeira que sempre se repete a cada ano, é uma crise no casamento, bom, enfim, né? A frase a gente diz: parece que minha vida é sempre um grande ciclo que se repete. O relógio do Criador, ele não tem esse intuito, tá? Por mais que cada ano ele se renova, é uma palavra totalmente diferente. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Por quê? Porque nós olhamos para Cristo. É isso, sabe? Nós entramos um novo ano sabendo que tudo se faz novo. É primavera. Nós saímos do inverno. O inverno é um tempo de reclusão, é um tempo mais, né? Todo mundo mais fechado, né? E a primavera não, é tempo de florir, é tempo de cores, é tempo de vida. Amém? A expressão Yahuwah Nissi, né? Yahuwah, o nome do Criador, é um dos nomes de Deus revelados na Bíblia. Especificamente em Êxodo 17:15, quando Moisés ergue um altar e o chama de Yud-Heh-Vav-Heh, né? Yahuwah Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. A palavra Nissi deriva de Nes, que pode ser traduzido como bandeira, estandarte, ou até mesmo um sinal elevado. No contexto bíblico, indica a autoridade, a proteção e a vitória que vem de Deus. Sempre quando, né, a gente vê nos filmes, quando há uma guerra, aí o vencedor ele vai lá e finca um estandarte, uma bandeira, né? É mais ou menos isso que está falando aqui. Né? Que Deus, Jesus, é esse estandarte que nós vamos levantar e nós vamos fixar no território que nós vamos tomar de volta, aquilo que foi tomado de nós pelo inimigo. Amém? Jesus Cristo é descrito como o estandarte de salvação para as nações. Isaías profetiza isso em Isaías 11:10. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ele e a sua morada será gloriosa. Aleluia, aleluia. No hebraico, essa conexão se intensifica porque o conceito de Nes, como bandeira, também aponta para algo que é levantado ou erguido, assim como a serpente de bronze no deserto, Números 21, 8, 9, que é um símbolo de Cristo, conforme explicado em João 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, portanto, é o Nissi da nova aliança. Aquele que foi elevado na cruz, trazendo salvação e vitória para todos os que olham para ele. Além disso, no aramaico, a ideia de levantado ou elevado se reflete na expressão maromã, que pode ser traduzido como exaltado ou ensoberbecido. Isso conecta Jesus à adoração celestial, onde ele é descrito como a bandeira de vitória eterna, um estandarte de nossa redenção. O tempo adorador ser levantado. Estamos no mês de Nissan, ou Abib, as referências Êxodo 12, versículos do 1 ao 2, Êxodo 13, versículo 4, o primeiro e o principal. Deus está levantando um povo profético de Issacar. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículos 23 e 32,
dos filhos de Issacar, conhecedores dos tempos e estações, para saberem o que Israel devia fazer. Mês hebraico de Nissan, ou Aviv. Mês de Nissan, ou Abib, significa a fuga deles, tempo para sair dos cativeiros. Significa fresco, espigas novas de cevada. Tempo para iniciarmos algo novo, novas colheitas. Originalmente, o ciclo da criação começou no mês de Tisrei, início do 7º mês, mas por causa do pecado e por sua vez a redenção, Deus estabeleceu que o ciclo anual redentivo começaria em Nissan, Aviv. Por isso que o ano hebraico começa em Rosh Hashanah, primeiro dia do 7º mês, mas os meses são estabelecidos a partir de Nissan. Mês de Nissan é o primeiro e o principal dos meses. Êxodo 12, versículo do 1 ao 2. Mês das festas bíblicas, Páscoa, pães asmos, primícias, referência a Levítico, capítulo 23, versículos do 4 ao 14. Mês conectado com o princípio de primícias, obter revelação e libertação para fluir na oferta de primícias, referência a Gênesis, capítulo 4, versículo 4. Mês para deixar Deus remover todos os obstáculos que impediu você de estar em seu lugar de plenitude. Mês para se mover em ofertas, primícias e outras. Mova-se declarando que a plenitude da sua colheita está sendo protegida e prosperará nos dias à frente. Mês para se posicionar adequadamente em primícias, a fim de se mover adequadamente em direção à plenitude. Mês para enfatizar a redenção. O preço foi pago para abrir as cadeias da escravidão. Faça uma lista das portas que estão fechadas e faça decretos que elas serão todas abertas em nome de Jesus. Mês para agradecer pela libertação dos cativeiros. Êxodo, capítulo 12, versículos do 1 ao 20. Mês que inicia a primavera. Começa os 3 meses da primavera. Nissan, Iar e Sivan. Judá, Issacar e Zebulon. Tempo de ressurreição. Renovação, reavivamento. Mês para enfatizar o arrependimento. A primavera é um símbolo profético maravilhoso a respeito do arrependimento. O que estava morto passou a viver. Mês do final do festival prolongado. Começo de milagres e o mês que estabelece o curso para o seu futuro. Mês para se levantar com fé e declarar que o sangue de Jesus o faz livre e o caminho de cura e milagres está agora diante de você. Mês do início dos milagres. O dom de milagre é uma ferramenta única e poderosa. 1 Coríntios 12. Mês que ocorre muitas mudanças políticas. Um tempo importante para considerar toda estrutura, organização política com a qual você está alinhado ou envolvido. Mês para colocar em ordem a sua vida contábil e tributária. Aprender a pescar para pagar seus impostos. Referência a Mateus 17, versículos do 24 ao 27. Mês para avaliar a sua vida cuidadosamente e considerar onde você está posicionado. Estabelecer as coisas corretas para as estações à frente. Mês para receber estratégias para se alinhar corretamente neste tempo. Estar na hora certa e lugar certo. Mês para guerrear pela sua promessa, pela sua herança. Mês para discernir o que pode infringir as suas fronteiras e herança. Fronteiras e herança, mesmo que esteja em uma estação de paz. Mês para atravessarmos para uma nova estação, estação de herdar a nossa herança. Mês para entrarmos em novos começos. Mês para sermos sincronizados no tempo perfeito de Deus. Mês para atravessarmos para o futuro. Mês para decretar que você entra plenamente no plano redentivo para a sua vida.
mês para sairmos das mãos do inimigo, do lugar de sofrimento, e avançarmos em direção às promessas da terra da promessa, terra da herança. Mês para reajustarmos a aliança no sentido vertical e horizontal. Mês para definirmos quem nos lidera, quem nos influencia e a quem nós estamos seguindo. Mês das maravilhas, dos milagres, do julgamento sobre os nossos exatores, que nos faz avançar no destino profético. Mês para sermos aliviados das cargas opressoras. Mês para escaparmos do juízo pelo sangue do Cordeiro. Mês para removermos as iniquidades do nosso coração, circuncidando o nosso coração para entrarmos na terra da promessa, terra da herança. Mês para entrarmos em novos níveis da promessa, herança, propósito. Mês da constelação de Áries, tempo do Cordeiro da Páscoa, expressando mansidão, submissão e misericórdia. Tempo para celebrar o Cordeiro da Páscoa na medida em que os céus e terra se conectam. Mês para vigiar a sua fala, discurso ou oratória, habilidade para liderar, expressando os seus mais profundos sentimentos e percepções. Mês do pé direito, tempo para darmos um passo à frente e andarmos com confiança e segurança nos trilhos do Senhor, no caminho perfeito de Deus para nós. Eu só quero, pode deixar ali, irmã, só quero falar um pouquinho ali de Áries. A gente tem sempre uma resistência quando fala, né? É o horóscopo. Não tem nada a ver, tá? Existem constelações no céu e elas têm nomes, né? E Áries, ele representa ali justamente, é mesmo um cordeiro, né? Se eu não estou enganada. Então, o céu, toda a Sagrada Escritura está escrita no céu. Toda ela, completamente toda ela, tá? Então, a gente não pode ser alienado. A gente, óbvio, você não é obrigado a se tornar um perito em astronomia, né? Não é astrologia. Astrologia é outro lado. Mas a gente tem que compreender que o céu, ele mostra toda a história da humanidade, ok? O foco é as coisas espirituais. Então, eu tenho que entrar num novo ano do relógio do Criador da forma que seja a mais apropriada. Esse é o tempo que os reis vão para a guerra. Olha só o que aconteceu com o rei Davi. Nesse tempo que eles se prepararam para ir para a guerra, chegou na última hora, o Davi disse, dessa vez eu não vou com vocês, não. O Joabe, que era o capitão do exército, Joabe, vai, tu sabe lidar com isso, vai você, eu vou ficar. Eu imagino que Joabe pensou, mas como assim vai ficar? Os reis sempre vão para a guerra. Lembrem-se, nós somos reis e sacerdotes juntamente com Cristo. Nós somos esses reis que têm que ir para a guerra. Aí Davi diz, não, eu vou tirar umas férias dessa vez. Né? Primavera, né? Vou cheirar umas flores, só que a flor mais cheirosa que ele achou se chamava Batseba. Isso se chama distração. Quando a gente se distrai do propósito, quando a gente se distrai de ir para a guerra, conquistar territórios e fica olhando para as florzinhas cheirosas, olhando para aquela natureza linda, porque é linda a primavera, é a estação mais linda do ano. Aí a gente se distrai. E ao invés de nós conquistarmos, nós somos roubados novamente pelo inimigo, porque o inimigo vem e rouba mais um pouco de você. E fez um estrago na vida de Davi. Vocês sabem, vocês conhecem, e se não conhecem, leiam, porque foi um desastre toda a história dos filhos.
Morte, espírito de morte entrou naquela família. As coisas têm consequências, as nossas escolhas têm consequências. E o pior de tudo, eu vou contar para vocês, não é uma consequência só para você. A consequência não é só para a Anne, não é só para a Roberta, é para todos da nossa família. Davi não sofreu as consequências sozinho. Os filhos também. O mês conectado com a letra rei é a 5ª letra do alfabeto hebraico, tendo valor de 5. Cruz, graça, expiação, ministério, sentidos. A pictografia de rei, que é um desenho, né? Pictografia, é a figura de um ser humano com as mãos erguidas. Então, nesse mês, nós temos que fazer um louvor violento, sabe? É um mês de louvar, de exaltar a Deus, a Cristo, louvar. O significado da palavra rei é olhar ou ver. Uma janela, uma abertura por onde passa o vento, o som, louvor, fôlego, sopro, o espírito, a revelação. É um tempo em que os céus são abertos para a intervenção sobrenatural do Criador, em que ele estabelece uma porta de oportunidade. Um tempo para acontecer uma intervenção divina em nossa história, uma visitação especial. O Espírito de Deus precisa soprar sobre nós neste mês. A tribo de Judá, a tribo que liderava a ordem de marcha com o primeiro estandarte, Judá. E o nosso Mashiach, Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá. Então tudo é alinhado, tudo é encaixado. Depois, o segundo mês é Issacar, que é a tribo que estudou os tempos e estações. E depois vem Zebulon. Aqui tá as referências bíblicas para vocês depois poderem ler. Então, a tribo de Judá era a tribo de guerra que liderava os irmãos na conquista da herança. Juízes 1, 2. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei as terras em suas mãos. Aspectos redentivos da tribo de Judá: liderança apostólica, conquista, vitória sobre os inimigos, realeza, né? Cristo da tribo de Judá, ele é rei, mas também é sacerdote, tá? Autoridade, governo, domínio, Messias, salvação, resgate, redenção, arrependimento, mudança. Como eu falei, né? É um mês de louvor. Aí estão todas as referências. Louvor vai primeiro em qualquer situação. Louvor é o caminho para entrar na presença manifesta de Deus. Louvor abre as portas para as bênçãos de Deus. O louvor estabelece o governo de Deus. Louvor é a arma de vitória contra os inimigos. Satanás, ele odeia o louvor. Odeia. Porque ele era alguém desse ministério de louvor, tá? Então, como ele foi expulso, ele odeia o louvor. Louvor faz a fé ser fortalecida, rompendo com a incredulidade. É o tempo, como nós já falamos, em que os reis vão para a guerra, tempo para assumir a sua fé e vencer os gigantes. Tempo para enfrentar o medo e posicionar-se, vendo Deus guerrear em seu favor, promovendo despojo e alegria. Tempo para sair da autopiedade e justiça própria, escolher louvar ao Senhor, porque para que o poder de Deus faça as portas se abrirem. Paulo e Silas. Eu só gostaria de acrescentar que cada uma das festas bíblicas são antídotos para as festas do mundo, porque cada festa do mundo desse calendário gregoriano, que é
perfeitamente, né, estrategicamente colocado para a adoração de entidades, cada uma dessas festas libera frequências que trazem muito prejuízo para nossas vidas, para as nossas famílias, para o trabalho. E, por exemplo, vou citar um exemplo bem prático. Esse último mês, né, que nós tivemos o carnaval, né? Nós tivemos uma liberação muito forte das frequências do trono de Leviatã, com controle mental através das batidas da música, né? Levando a uma confusão mental, levando a um esquecimento, também levando as pessoas para promiscuidade sexual, né? Mais ligado ao carnaval. E tudo isso trouxe muito peso para nós. Eu senti uma opressão muito pesada nesse tempo carnaval. E até tive um sonho. Nesse tempo do sonho, eu nem sabia de Leviatã, tá? Tô só comentando agora ele, porque agora eu entendo. Eu tive um sonho onde eu vi uma serpente com cara de dragão, vermelha, alongada, orando em línguas estranhas. Era uma espécie de uma maldição. Ela falava muito, muito, muito rápido. E no sonho, eu também estava orando em línguas, só que neste caso, repreendendo aquela serpente. E em dado momento desse sonho, me veio um discernimento de qual era aquela legalidade aberta para que aquela serpente me amaldiçoasse. E eu falo em português, né? Eu paro de orar em línguas estranhas e falo em português. Eu renuncio às músicas seculares. Aí aquela serpente para de orar em línguas estranhas e some. A cena seguinte, do mesmo sonho, né? Mas seria uma outra abertura do sonho. Eu estou no meio de uma cidade em trevas. Não tem uma luz num poste, nem uma janela dos prédios assim com uma luzinha acesa. Totalmente escuro. E eu estou gritando bem alto, glória a Deus, glória a Deus. E existe uma luminosidade em mim, né? Foi um sonho de revelação daquilo que acontecia nas regiões celestiais. E depois, durante o dia, eu meditando nesse sonho, veio o nome de Leviatã. Então eu fui pesquisar sobre esse trono de Leviatã, entendi que é a entidade que está relacionada a este tempo do carnaval. E ele estava decretando, né, a minha falência, decretando a minha morte espiritual. Era isso que ele estava fazendo. E logo após isso veio Purim. E o que nós temos em Purim? Nós temos o Amã, né, um homem muito orgulhoso, soberbo, que se auto-idolatrava, que decretou a morte dos judeus. Né? Ele conseguiu essa abertura para decretar a morte dos judeus. E nós tivemos o jejum de Esther, teve toda essa movimentação de se colocar numa posição de humildade, clamar por misericórdia, clamar por mudança de decretos. E nós participamos de Purim. Purim não é uma festa bíblica, né? É obrigatório, um estatuto perpétuo, mas foi exatamente uma forma do Criador dar o antídoto ao que acontecia, o que acontece nessas épocas de carnaval. E ali, aquele decreto que Leviatã queria colocar sobre a minha vida foi cassado, né? Exatamente na festa de Purim, quando nós jejuamos, oramos, clamamos, nos colocamos, né, com o coração contrito, inclusive intercedendo pelos irmãos da Síria, e nós vemos que exatamente nessa mesma época explodiu a violência, o terrorismo contra os cristãos e grupos de minorias na Síria. Tá tudo conectado. Primeiro as coisas, elas são tramadas nas regiões celestiais e depois se manifestam nesse plano físico. Então, quando nós seguimos as festas bíblicas, nós estamos nos adiantando aquilo que Satanás está tramando nas regiões celestiais. Nós estamos tomando esse antídoto, porque ele não tem criatividade, são ciclos. O reino das trevas, ele como posso dizer, não tem muita mudança. Previsível, né, irmã? São previsíveis. Ano após ano. Por isso que fica esse ouro-bouro maldito. E as pessoas não percebem, são anos e anos de fracasso. Chega no final do ano, vai ser melhor este ano. Chega no carnaval, faz as mesmas coisas. O ano vai começar depois do carnaval, todo mundo destruído, cheio de pecado, falido, cheio de imposto nas costas. Quando nós seguimos o calendário do Criador,
nós estamos nos desvencilhando desse calendário que é um culto às entidades, porque não sejamos ingênuos, os calendários são colocados para cultuar determinadas coisas. Ou nós seguimos o calendário gregoriano, né? Ou seguimos o calendário do Criador. Não existe meio termo, né? E é o antídoto para essas épocas. Nós ainda estamos neste mundo, sofrendo com essas frequências que são liberadas em cada festa pagã. Mas, ao seguirmos o calendário do Criador, nós tomamos esse antídoto e nos libertamos pelo poder que há nessa organização que Deus deixou na Bíblia, que tudo converge para o Messias. Então, é essa grande sabedoria que nós temos que tomar posse nessa época. Nós estamos entrando num tempo de guerra, de retomada de territórios, de buscar a nossa libertação. A libertação das nossas famílias, a libertação da nossa cidade, do nosso trabalho, né? A nossa independência financeira deste sistema e depender apenas de Deus. Então, nós temos que colocar o propósito no Criador e confiar nele, seguir por este calendário. E é maravilhoso porque em Purim, nós tivemos, assim, manifestações da glória de Deus de maneira visível. Talvez as irmãs não tenham visto no grupo, na última oração, onde nós consagramos, né? Nos consagramos a Purim, essa festa, onde nós nos colocamos como dependentes da misericórdia de Deus. Nós tivemos a manifestação do pó de ouro. Nunca tinha acontecido comigo, e nem com as irmãs. Foi a coisa mais impressionante. A manifestação física da glória de Deus, mudando a nossa natureza, trocando as nossas vestes de luto por causa daquelas frequências demoníacas de fracasso, de derrota, de perseguição, para um óleo de alegria. E nós estamos alegres até agora. Então, irmãs, peguem firme. Este ano, eu nunca participei assim de um ciclo fechado de festas bíblicas. Este ano eu me comprometi em seguir os shabates, seguir as festas uma por uma da melhor forma possível, conforme o Espírito Santo for colocando no meu coração. E tirar também aquele fermento farisaico, né, que tem nas tradições judaicas, que trazem muito peso, muita dificuldade de você cumprir essas festas bíblicas, realmente de maneira simples, conforme o Senhor Jesus for nos designando. E nós vamos ter muitas vitórias. Sabe, se Purim já foi sobrenatural, imagina este mês que nós temos a Pessa, que é a principal festa onde nosso Senhor se deu por nós. Isso é maravilhoso. Vamos sair do Egito. Vamos passar o sangue nos umbrais e vamos adentrar realmente a terra prometida. Existe um deserto aí neste meio do caminho? Depende. Se você murmurar e se você se rebelar ou ficar se debatendo. Mas se você confiar no Criador e aceitar o tratamento dele, você já vai direto para sua terra prometida. Você vai conseguir a vitória em nome do Senhor Jesus. Mas precisa de obediência, ouvir a voz do Espírito e colocar em prática. Eu só queria comentar isso. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, quero te louvar e agradecer por esta maravilhosa reunião, por essa comunhão com os irmãos e irmãs. Obrigada por todo esse conhecimento de tempos e estações. E nós dizemos sim, Pai. Nós queremos nos mover nos teus tempos proféticos, mover no calendário que o Senhor tão cuidadosamente deixou para o teu povo. Pai, queremos renunciar a todo esse mundanismo e paganismo nas festas que ocorrem no calendário gregoriano e queremos nos mover, nos moldar através do teu calendário. Pai, quero iniciar essa oração pedindo perdão por todo ódio, por toda inveja, orgulho, por todas as contendas, justiça própria, julgamento ao próximo, essa falta de misericórdia, a autossuficiência, a independência, essa rebeldia e desobediência, essa falta de perdão contra o nosso próximo, pois a tua palavra fala, quem não ama o próximo não ama a Deus, pois se não ama aquilo que vê, como vai amar aquilo que não vê? Pai, a tua palavra é perfeita, a tua lei é justa, verdadeira e eterna. Também quero pedir perdão, Senhor, por toda inveja, toda melancolia, preguiça, toda
necessidade de ser aceito por homens, independente quem sejam, né? Essa necessidade de ser admirado. Também pedir perdão por toda altivez, por toda autossuficiência de ti, Senhor, que é uma rebeldia também, né? Nós precisamos estar alinhados contigo e dependentes de ti em todo o tempo, pedindo o teu direcionamento em todos os lugares, em todas as partes da nossa vida. Quero te pedir perdão, Senhor, por esses comportamentos que, de maneira assim, tem dificultado nossa caminhada, travado a nossa missão, trazido muita dor para as nossas famílias, para os nossos amigos, irmãos, tem trazido moveres de dificuldades em todas as áreas. Essa hipocrisia, Senhor, arranca de nós. Queremos neste tempo, Senhor, abrir o nosso coração a Ti e falar, Senhor, joga a Tua luz em todos os lugares da nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso agir, sentir, todas as nossas emoções. Joga a Tua luz, Senhor, que não haja nenhum lugar de trevas, nenhuma ressalva, nenhuma hipocrisia, nenhum porém. Nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, de espírito, alma e corpo. Tendo essa profundidade, Senhor, mergulhar no Espírito Santo, nos despojar de nós mesmos para recebermos de Ti, Senhor, todo esse alinhamento profético com esse tempo. E também, Senhor, queremos renunciar de maneira concisa a todo espírito do Egito, todo esse espírito de feitiçaria, de idolatria, de rebeldia, toda essa inconstância, Senhor. O Senhor nos pede para fazer algo e nós ficamos titubeando. Deixamos para depois, mais tarde, e quando vemos o dia se passou. Renunciamos a todo esse espírito de Egito, Senhor, porque nós queremos realmente adentrar a esse tempo da Pêssar, da verdadeira Páscoa, que é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este mês queremos reiniciar, Senhor, reiniciar com o coração voltado a Ti, de maneira muito responsável. Não fazer promessas que nós não possamos cumprir, mas assumir o caráter do Senhor Jesus em fazer a Tua vontade. Pai, precisamos de Ti, precisamos desse alinhamento. Toca o nosso coração, toca a nossa mente, coloca os Teus pensamentos em nossa mente. Coloca a Tua vontade em nosso coração, grava a Tua lei no nosso coração. Ensina-nos a sermos igual ao Senhor Jesus, manso e humilde de coração, que foi obediente até o fim, que diante dos inimigos e dos poderosos manteve o testemunho firme e fiel e Te glorificou. E se deu aos irmãos, que sejamos humildes, mansos, que aprendamos a amar o nosso próximo. Pai, envia o Teu fogo purificador para nos refinar neste tempo. Envia o Teu fogo consumidor para queimar todos os pecados, iniquidades, rebeldia, tudo aquilo que não provém de Ti e Te desagrada. Pai, nos colocamos em Tuas mãos. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro. Pai, sela os nossos ouvidos, olhos, boca, o nariz, que é o discernimento espiritual, o nosso coração, Senhor, nossas mãos, pés, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, com o sangue do Cordeiro. Que nenhuma seta maligna coloque dificuldades, tudo isso que nos tira do Teu caminho, que nos traz dúvidas. Senhor, que estejamos cada dia mais convictos da fé que nós temos. Que estejamos dispostos a morrer pelo Senhor Yeshua HaMashiach, porque esse tempo da Pêssar fala de morte, fala de carregar a própria cruz e nos crucificar. Irmos até o fim pelo Jesus. Nós temos que ter em nossa mente todos os dias que nós precisamos dar a nossa vida por amor ao Senhor Jesus. Esse testemunho vivo, verdadeiro, para que nós possamos sermos aceitos, possamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, e recebemos a coroa da vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Derrama esse fogo do Espírito, Senhor, faça queimar em nosso coração.
Queima toda a palha, Senhor. Todo sofisma, todo engano, toda rebeldia, falsidade. Arranca tudo isso de nós, Senhor. Ajude-nos, ajude-nos. Que esse seja um novo tempo. Que venhamos inteiramente para a luz, sem ressalvas, sem porém. E que a tua luz brilhe em nós e que nós brilhemos também, para iluminar a todos aqueles que jazem em trevas. Senhor, muito obrigada por esta reunião. Obrigada por esse tempo que se inicia. Pai, nos ajude nesse tempo. Precisamos da tua orientação. Como seguir neste tempo. Não queremos olhar para tradições humanas, nem para grupos religiosos. Queremos aprender diretamente de ti. E eu sei que o Senhor pode enviar o teu Santo Espírito para nos capacitar a seguirmos nesses tempos e estações, conforme te agrada, conforme aquilo que o Senhor colocou na palavra, conforme aquilo que o Senhor designou desde a fundação do mundo. Glorificado, exaltado seja teu santo nome. Santo, santo, santo. Obrigada, Pai. Meu Pai amado, digam aí nas suas casas, onde vocês estão, Pai, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Espírito Santo, Ruach HaKodesh, eu te amo. Faça morada em mim. Eu quero ser o teu templo. Ajude-me a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Ativa em mim os dons. Ativa em mim o ministério que o Senhor quer para mim. Falem, irmãs. É tempo de nós nos posicionarmos, de tomarmos posse da identidade que Deus colocou para nós desde a fundação do mundo. Não podemos ser mais nós mesmas. Precisamos assumir essa identidade comprada pelo Senhor Jesus, esse caráter renovado através do sacrifício do Senhor Jesus. Vamos tomar posse nesse tempo, tomar territórios, destruir as obras do inimigo em qualquer lugar das nossas vidas, das nossas famílias. Vamos ter coragem, vamos pedir o espírito de poder, a fortaleza, espírito de sabedoria e revelação. Todos os dons necessários, o temor, o tremor, para nós andarmos retamente no caminho do Senhor. Vem, Santo Espírito, queima em nós, aviva-nos para esse tempo. Forja-nos neste tempo para a batalha. Bendito é o Senhor que forja as minhas mãos para a guerra. E eu me coloco à disposição, Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida. Aleluia! Glorificado, exaltado seja teu santo nome. Seja feita a tua vontade, Senhor, e que eu entenda a tua vontade e me coloque debaixo da tua soberania. Não agindo conforme eu quero, mas conforme a tua vontade, conforme a tua orientação. Fala a nós, general de guerra. Fala a nós, Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor Jesus. Tu és o nosso general e nós somos os teus soldados. Revista-nos com a armadura celestial, para que possamos, Senhor, adentrar a esta guerra e tomar espaços, para que o teu reino se manifeste nessa terra e manifeste também em nossa vida em todas as áreas. Teu áudio, irmã. Queremos nos unir aos anjos, louvando e glorificando o Deus Altíssimo. Seja feita a vontade do Deus Altíssimo em nossas vidas, e nós te seguimos, Senhor Yeshua. Seja feita a tua vontade, guia-nos através do teu Santo Espírito. E eu peço também, Senhor Jesus, cubra-nos com teu santo sangue, com o sangue do Cordeiro, para adentrarmos ao portal do sono dos sonhos, que tenhamos uma noite abençoada. Arranca fora todo medo, toda ansiedade, toda depressão, todo medo que nos paralisa. Tira isso, Senhor Jesus, que possamos ter toda essa orientação durante o sono, que possamos também adentrar ao portal da adoração e do louvor, que possamos sintonizar a adoração e louvor que vem diretamente do teu trono durante o nosso sono, que possamos ser renovados, reavivados, que possamos receber a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento, a palavra de conselho, a palavra que nos reanima, que nos dá aquele abraço caloroso. Senhor Jesus, conforme cada um precisa, Senhor, que chegue a tua vontade, a tua voz. Fala ao nosso ouvido, Senhor. Sela nossos ouvidos para esses barulhos do mundo, para toda essa nossa insegurança, que
tudo isso seja silenciado para ouvirmos apenas a tua voz e que possamos, Senhor, fazer aquilo que a tua voz nos indica. Louvado e exaltado seja teu santo nome. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Em nome do Senhor e Yeshua HaMashiach, eu te louvo, meu Pai, e te agradeço. Amém e amém.